Meus lírios, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui, Dilma Rama, passando para contar um caso criminal para vocês. É um novo conteúdo que eu estou tentando, né, no meu canal. Eu vou contar o segundo caso para vocês, espero que vocês gostem. Depois vocês me falam lá nos comentários se vocês já conheceram esse caso. Gente, eu vou falar sobre o caso da jovem Lohane. Eu até fiz umas anotações aqui. Lohane Rodrigues da Silva, uma garota de 19 anos, né, que teve a sua vida ceifada em 17 de dezembro de 2013 em Pirenópolis, Goiás, né. Mas antes eu vou descrever como era descrita a Lohane. A Lohane, segundo os familiares, a mãe Sandra, ela vivia com a mãe Sandra, com o irmão Luan e com o padrasto Joaquim desde os 7 anos de idade, porque se mudaram para essa cidade, né? A Lohane era considerada uma menina muito bonita e sempre foi admirada pelo padrasto. Ele chamava ela de anjinho loiro da casa, né? É dito ali pelas pessoas que o Joaquim, ele tinha um zelo assim um pouco fora do normal com a menina, com a Lohane. A Lohane cresceu, né? Virou uma moça. Com 19 anos, a Lohane era uma menina que estudava, fazia enfermagem, trabalhava nos finais de semana em uma pousada, tinha uma vida feliz, porque gostava da simplicidade da zona rural onde ela morava, se dava bem com o padrasto, mas, né, tinha aquela coisa que ela achava que ele meio assim que ficava sempre no pé dela, né, sabendo com quem que ela saía, né, quem era o namorado, com quem ela estava namorando, e ela no auge dos seus 19 anos, gostava de balada, gostava de sair, gostava de ir para festa, gostava de tudo que a jovem de 19 anos gosta, né. Ela tinha uma melhor amiga chamada Darlene, e a Darlene sempre achou o cuidado que o Joaquim tinha com a Lohane, Joaquim Lourenço da Luz era o nome dele, era um pouco exacerbado, era fora do normal, né? Mas a mãe Sandra achava que não. Ela diz até numa postagem, né? Isso aí, essa história que eu tô contando, eu pesquisei, tá, gente? Bastante pesquisa, bem a fundo. Se eu esqueci algum detalhe, me perdoe se vocês conhecem esse caso, porque é um caso bem cheio de detalhes. A Lohane vivia uma vida tranquila, junto da mãe, do irmão e do padrasto. E uma vez ela teve um namoradinho, né? A amiga, as pessoas que conviviam com eles achavam o exagero, né? Da parte dele, aquilo tudo que ele fazia. Mas depois eu vou voltar no começo da história para contar antes do dia fatídico o que já acontecia por lá. A Lohane, mas o padrasto que na verdade ele queria bastante ir nesse Morro do Frota, que é um lugar turístico em Pirenópolis. Eles haviam combinado. E segundo a mãe, ela não estava com muita vontade, né? Vontade de ir, porque a Lohane ela era apaixonada por animais, por cavalos. Ela gostava de usar chapéu, gostava de fazer montar, e não queria muito ir, porque era ele que queria ir para pegar, segundo ele, né, atrair ela para lá, para dizer que era para bater foto para as redes sociais. E ela, como já tinha combinado com ele, resolveu ir. Foi. E se despediu da mãe, quando deu tchau para a mãe e falou: mãe, marca salão para mim que eu quero cortar as pontas do cabelo. E daqui a 1 hora você vai lá no lugar combinado nos buscar. E disse: mãe, eu te amo de montão. Foram as últimas palavras que Sandra ouviu da sua filha. E lá foram eles para um lugar bonito, né? Disse que é um lugar muito bonito, mas é de difícil acesso. E quando chegou no horário combinado para ir buscar a filha e o marido, a Sandra foi. Só que passou o horário que ela disse que viria, passou e foi chegando 5 horas da tarde e nada, eles não apareceram. Mas ela havia ligado para a mãe, quando chegou lá, ela ligou para a mãe, mandou umas fotos, né, que fizeram lá, mas não tinha nenhuma foto dela, era só foto do padrasto, umas 20 fotos que ele tirou para postar nas redes sociais. E aí, ó, esse homem era louco. E aí a menina não deu mais sinal de vida. Lá a mãe voltou para casa, foi na polícia primeiro, né? Deu queixa. A polícia
chovia muito, 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 muito. A polícia foi até lá, mas não achou nada porque devido à chuva. E no outro dia eles voltaram para recomeçar as buscas. Chegando lá, né, eles encontraram os corpos, tanto dele quanto da menina, né. Segundo os policiais, elas estavam amarradas assim, face a face, um de frente para o outro, né, com os órgãos, né, meio para fora, porque foi uma explosão de dinamite. Ele amarrou a menina junto a ele, né? Ele acorrentou ela, amarrou ela na árvore, acorrentou os pés dele mesmo. Depois foi dito que a polícia foi investigar se havia uma terceira pessoa na cena do crime, mas não tinha. Não foi apurado nada. E quando eles chegaram, viram aquela cena triste, né? Um homem de 40 e poucos anos e uma menina de 19, cada caídos, né? Todo detonado por uma explosão de dinamite. E o delegado chegou, né? Quando ele achou os corpos, ele ligou para a mãe, falou isso, que tinha achado, e ela disse que não acreditava, que teria sido o marido dela, porque ele amava muito a menina e não faria isso. Mas o delegado, a mãe foi no IML, reconheceu o corpo da filha, né, também, e ela disse que estava absorta lá em seus pensamentos, lembrando da filha, de como a filha era, né, do jeito que ela era, como ela era feliz, e que daquele dia ela não veria mais essa filha. E ela diz que estava absorta lá nos seus pensamentos, e de repente o policial chega e dá um saquinho para ela. Ó, aqui está as pertences da sua filha, que era um pingente, um colarzinho, um piercing, e era só aquilo que sobrou da menina, né? Aí passou, né? Teve um velório, uma comoção muito grande, imagino, né, gente? Imagino. Foi esse caso, teve muita repercussão, porque era de uma garota, né? E do jeito que foi. Agora eu vou voltar lá atrás, né? Antes de acontecer isso, a Luane um dia estava chegando em casa de uma festa do Divino, onde ela foi, e ela recebeu uma forte pancada na cabeça que a fez desmaiar, foi hospitalizada e recebeu 37 pontos na cabeça, né? E aí a polícia foi investigar, mas não encontrou nada, porque a Luane, segundo os familiares, amigos, ela não tinha inimigos. Ela era estudante de enfermagem, né? Tinha amigos, muitos amigos, mas não tinha nenhum inimigo. Então não foi descoberto nada. A polícia investigou, né? E depois que ela voltou para casa, quem atendeu a ocorrência, quem atendeu a Luane quando ela recebeu a pancada da cabeça foi o padrasto. A mãe estava dormindo no sofá, ponto, né? É dito ali que a mãe estava dormindo no sofá, cochilando no sofá, e o padrasto foi lá e socorreu a enteada e levou para o hospital. E depois desse episódio, ela começou a receber bilhetes de ameaça, a menina. Tipo assim, dessa vez você sobreviveu, mas da próxima vez, esse teu padrasto asqueroso, alguma coisa assim, xingou o padrasto, não vai te proteger, não vai poder te proteger. Ela começou a receber ameaças, a menina, né? E o delegado começou a fazer um inquérito, né, para ver, para apurar os fatos do ocorrido, né, da tragédia. E ele chegou à conclusão que, primeiro, que a mãe, quando eles foram para esse passeio, a Sandra, mãe, diz que viu uma banana de dinamite no carro do marido e perguntou para ele o que era aquilo, para que aquilo. E ele disse alguma coisa assim, deu uma resposta assim, alguma coisa aleatória, assim, enrolou ela, né? E ela não pensou mais nisso. Só que o delegado começou a investigar os amigos, as pessoas que ele convivia, né? E as pessoas que tinham mais proximidade com ele diz que ele mudou. 2 meses antes dele acontecer isso, ele já havia mudado o comportamento dele. Ele era uma pessoa reservada, não participava de nada de família, nem festa, nem reunião familiar, nada. E depois disso, ele passou, antes desse passeio, ele começou a mudar o comportamento dele. Ele ia às reuniões familiares, né? Ele, segundo a Darlene, que era amicíssima da Luane, o Joaquim não tratava os 2 filhos biológicos dele como tratava a Luane. Tudo era para a Luane. Uma época, é dito ali nas reportagens, que a Luane arrumou um namorado
E do nada, ela estava gostando do menino, e do nada o menino terminou com ela. Aí ela que disse para a mãe, mãe, liga para o fulano para ver por que ele terminou comigo, ela estava triste. Aí a mãe ligou e o que o rapaz disse foi só isso, foi por causa desse padrasto dela, né? Aí, nesse tempo aí, eles já estavam fazendo, né, terminando, incluindo o inquérito para ver se existia alguém lá que participou disso, né? E aí, né, foi comprovado que um mês antes, o Joaquim vendeu o direito dele de explorar uma pedreira para um amigo dele e pediu sigilo, não queria que ninguém soubesse, né? E também foi descoberto pela polícia que ele fez um seguro de vida, no valor parece de 25 mil reais, em nome da esposa, ex-esposa e dos 2 filhos. E pesquisou na internet se caso ele acontecesse, se ele atentasse contra a própria vida, se o seguro era pago para essas pessoas que ele deixou seguradas, né? Ele fez tudo isso de caso pensado, né? Aí o que a polícia concluiu de tudo isso? Que ele planejou esse crime mais ou menos uns 2 meses, que já foi de caso pensado, não foi uma coisa assim, que eles concluíram, né, que o policial falando, né, o delegado falando que ele nutria uma paixão doentia pela enteada, mas doentia, né, ao ponto assim dele ter muitos ciúmes, tipo assim, né, do jeito que eles estavam posicionados no dia do crime, tipo assim, ela não vai ser minha, então ela não vai ser de mais ninguém, porque ele alimentou essa paixão doentia desde que ela era criança, porque diz que ele já tinha, segundo o irmão, ele tinha um carinho exacerbado pela menina, assim, uma coisa fora do normal. Tudo era para ela e tinha muitos ciúmes dela também, né? Tanto é que perseguia ela nos namoros, nas festinhas onde ela ia, ligava toda hora, queria saber. Ela tinha pai, inclusive o pai dela conta, né? O pai dela também aparece, conta que um dia antes do ocorrido eles se encontraram e ela estava muito feliz, muito bem. E esse que vocês acharam dessa história, gente? Vocês gostaram? Eu achei essa história, esse caso bem interessante. Não é uma história, né, gente? É um caso real de uma menina que viveu pouco, né? Só 19 anos, linda, né? Amada pela mãe, amada pelo pai, pelo irmão, e por causa de um ser, né? Um ser asqueroso, né? Vamos dizer assim. A mãe falou para os policiais que ela vivia com ele desde que a menina tinha 7 anos, então faziam 12 anos que eles viviam junto, né? Que ela tinha 19 e que que os dois eram felizes. Por isso, depende do que ela acha que é felicidade, né? Ela tem uma parte ali, já falei lá no começo, né? Que ela se sentiu culpada por não prestar mais atenção, talvez, né? De não achar que aquilo ali era um pouco exagero da parte dele. Mas, né, ela gostava do cara, né? Ela disse que eles eram felizes. Mas só que ali não tinha amor pela menina de pai, não era um amor paternal, era um amor de homem mesmo, né? Querer algo que não podia ser para ele, porque ela era enteada, né? E ela, talvez a Luane, nunca percebeu. Ela se incomodava, segundo a mãe, que ele, né, ele fiscalizava, ele queria saber com quem ela estava, como é que era o namorado dela, a ponto de espantar, né, o namorado, porque ele não queria que a enteada se relacionasse com ninguém. E por isso, o posicionamento dos corpos, que o delegado concluiu que ele fez isso porque ele era apaixonado por ela, porque ele nutria uma paixão doentia pela menina. Aí ele pensou, né, já que ela não pode ficar comigo, então vou botar fim em tudo. Ele planejou isso exatamente em 2 meses. Essa foi a conclusão do inquérito que eles apresentaram. Não teve participação de mais ninguém, ele planejou tudo sozinho e executou sozinho, né? E assim, né? E a mãe, depois de 4 anos do falecimento da filha, ela se mudou de cidade. Isso fazem bastante tempo já, né? Foi em 2013, em dezembro de 2013. Elas haviam combinado também, a menina e a mãe, a Sandra e a Luane,
que logo após elas voltarem desse passeio, elas iam para a cidade fazer compras para o Natal, porque o Natal estava próximo, né? Era dia 17 de dezembro, e isso não aconteceu, né, gente? Todos os sonhos dela ficaram lá, então, sem, né? Isso é bem difícil, né? Eu imagino que essa mãe e esse pai, né, mais a mãe que convivia com ela, tenham passado uma situação muito terrível, né? Porque a gente sabe que nesses casos é para sempre, né? É para sempre. Só fica o quê? A saudade, as lembranças boas do tempo que viveram juntas, né? Até porque, né, a gente gera uma criança, a gente cuida, a gente cria, né? E de repente tudo isso foi tirado dela. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês já conheciam esse caso, comente aí embaixo, tá? Se vocês quiserem que eu traga algum caso brasileiro que vocês gostariam que eu comentasse, também falem, né? Que tem muitos casos, o que não falta é caso, né? Eu gosto desse lado aqui, eu gosto muito mais, né? Eu gosto bastante, então eu pretendo continuar, né, gente? Se der certo, sim. Se não der, também a gente... Mas eu acredito que vai dar certo com o tempo, né? Então é isso aí, meus filhos. A gente vai botar uma vinheta, né, para ficar mais bonitinho, né? Então é isso aí, meus filhos. Um beijo para cada um de vocês. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo. Quinta-feira terá outro caso criminal. Se vocês quiserem assistir, está aqui o convite. Beijão.